Graça e paz. Vamos continuar nossa jornada na história da igreja, né? Que coisa boa, né? São conhecimentos que nos ajudam, né, a compreender nossa história, de onde viemos, né, os pressupostos históricos, a raiz ocidental, né, a organização, o mundo, né, organizado, o mundo que nós conhecemos, o mundo pós-moderno, né, suas raízes, né, históricas, tudo isso importantíssimo para nós, para o conhecimento, principalmente para aqueles que estão estudando teologia e que pretendem, já servem e pretendem servir mais ainda a igreja cristã nos nossos dias, tá certo? Então, muito bom conhecer a história, né? E agora vamos dar mais uma ênfase aquilo que foi chamado de monasticismo, porque teve um papel importantíssimo na história do cristianismo e a gente precisa valorizar também essa questão. Então, o desenvolvimento da vida monástica. Este movimento desenvolveu-se grandemente na Idade Média entre homens e mulheres. Você vê as freiras, né? Vê alguns monges, mas é interessante conhecer um pouco e saber que a história deles é muito longa, eles fazem parte da história do cristianismo, né? E nesse desenvolvimento teve resultados bons e teve também resultados maus. Com o crescimento dessas comunidades, tornava-se necessária alguma forma de organização, de modo que nesse período surgiram 4 grandes ordens, nesse período da Idade Média. Agora, só abrindo um parêntese, o ser humano ele tem essa necessidade de organização, de estruturação. Às vezes ele está ali no meio de uma instituição, de organização, e ele se cansa daquilo e diz, eu agora vou viver dessa forma aqui, de uma forma mais ascética, né? De uma forma mais separada, de uma forma mais distante desse contexto de muita complexidade relacional. E aí ele começa então a desenvolver a forma como ele quer viver. Depois chega outro e diz, poxa, eu gostei da forma como você está vivendo, eu posso também participar? Pode, venha. Depois outro vai chegando. E aí vai sentindo a necessidade de organizar, porque onde tem mais de 1, 3, 4, 5, começa a ver a necessidade de ter certas organizações. E aí também entra a questão da própria rotina, né? A rotina já requer uma estruturação e uma organização. Então, com o passar do tempo, vai se estabelecendo essas organizações, as regras, né? E algumas regras bem rígidas, né? Que estavam bem presentes nessa vida monástica. Então, algumas ordens, as ordens mais destacadas, né, desse período medieval é a Ordem dos Beneditinos, a primeira delas, fundada por São Bento em 529. Em Monte Cassino. Essa ordem tornou-se a maior de todas as ordens monásticas da Europa. Suas regras exigiam obediência ao superior do mosteiro, a renúncia a todos os bens materiais e, bem assim, a castidade pessoal. Cortava bosque, secava e saneava pântanos, lavrava os campos e ensinava ao povo muitos ofícios úteis. Essas ordens, elas serviam também de capacitação da sociedade que estava ali em volta dela, que estava próxima, que tinha contato também com ela. A segunda ordem monástica famosa é a Ordem dos Cistercienses. Surgiram em 1098, né? E qual era o objetivo dessa ordem? O objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos, que se relaxava cada vez mais à medida que a igreja também estava naquela degradação toda, né, de pecaminosa. Infelizmente, em alguns momentos, as próprias ordens monásticas também eram influenciadas em uma certa medida. Então, a ordem dos beneditinos
aquelas regras de São Bento, bem definidas e bem rigorosas, estavam sendo relaxadas. Então surgiu a Ordem dos Cistercienses, em 1098, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos, que se relaxava. Seu nome deve-se à cidade francesa de Citalques, ou Citalques, fundada por São Roberto. Deu ênfase às artes, arquitetura e especialmente à literatura, copiando e escrevendo livros. Uma outra coisa muito importante que os monges desenvolveram, que os monges fizeram, né, uma contribuição que os monges deram para o cristianismo, né, a escrita de textos sagrados, a cópias de textos, né, e além de funcionar muito como escolas na época do imperador, do Sacro Império Romano, o grande, né, o Magno, né, o imperador do Sacro Império Romano, do Sacro Império Romano Germânico, né, o Carlos Magno, ele trabalhou muito esse desenvolvimento cultural. Foi um período de muita paz que o Império também teve, que os europeus ali, principalmente os que estavam sob o domínio mais direto e objetivo do Imperador Carlos Magno tiveram. Foi um tempo de muito avanço da igreja e também de intelectualidade. Por isso se dá a esse período a Renascença Carolíngia. A Renascença Carolíngia um renascimento carolíngio, é um período de desenvolvimento, né, onde os monastérios também foram utilizados para esse fim de capacitação intelectual das pessoas. A Ordem dos Franciscanos, fundada em 1209 por São Francisco de Assis, tornou-se a mais numerosa de todas as ordens. Por causa da cor que usavam, tornaram-se conhecidos como os frades cinzentos, né? Vestiam uma roupa simples e de uma única cor, uma cor cinzenta, e daí então eles são chamados de frades cinzentos, a ordem dos franciscanos, que nós também conhecemos, chegou aos nossos dias e está aí dentro da Igreja Católica como uma ordem muito forte. Uma outra ordem é a Ordem dos Dominicanos. A Ordem dos Dominicanos é uma ordem espanhola fundada por São Domingos, em 1215. Os dominicanos e os franciscanos diferenciavam-se das outras ordens, pois eram pregadores e iam por toda parte a fortalecer a fé dos crentes. Então, tanto os franciscanos como os dominicanos tinha uma diferença das outras ordens. As outras ordens eram mais voltadas para o mosteiro. Essas ordens aqui, não, elas eram mais ordens de evangelização. Eles já saíam mais, eles já andavam mais fazendo a obra, né? Eram peregrinos na evangelização. No início, cada ordem monástica era um benefício para a sociedade. Vamos ver, por exemplo, alguns resultados dessas ordens monásticas na sociedade. Primeiro, os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos e aos pobres. Eles ajudavam os pobres, eles eram muito dados a essa prática cristã, da fé cristã. Serviam de abrigo e proteção aos indefesos, principalmente as mulheres e crianças. Eram acolhedores. Os viajantes, onde viam um monastério ali, chegavam porque sabiam que ali eles teriam abrigo, né? Teriam ali proteção e alimentação. 2. Guardavam em suas bibliotecas muitas obras antigas da literatura clássica e cristã. Sem as obras escritas nos mosteiros, a Idade Média teria passado em branco. Percebe-se como foi importante os monastérios, né, essas ordens monásticas, para escrever a história da igreja, escrever os períodos, né, refletir, estudar. Foi um período também
onde houve uma boa produção. Alguns historiadores costumam dizer que na Idade Média não teve muita produção, mas teve sim, por conta dos monges, né, dessas ordens monásticas. Terceiro, os monges serviram como missionários na expansão do evangelho, até mesmo entre os bárbaros. Principalmente essas ordens, né, peregrinas, eles não tinham medo de evangelizar, se deparar com outros povos tidos como povos rudes, né, povos bárbaros, povos cruéis. Não, a vida deles era para o Senhor. Eles eram verdadeiros missionários, totalmente dependentes de Deus, né? E abrindo um parênteses, hoje os camaradas querem fazer missões, só fazem missões se tiver isso, se tiver aquilo, é tanta exigência para fazer missões. Claro, a igreja tem que sustentar seus missionários, mas a motivação dos verdadeiros missionários de Deus não é essa, é a glória do Senhor. Se a igreja não sustentar, ele vai dar um jeito de fazer missões, porque ele está aqui para fazer a obra do Senhor. Fechando então o nosso parêntese. Apesar de bons resultados que emanaram do sistema monástico, apesar desses bons resultados, também houve péssimos resultados dentro dessa estrutura monástica. Por exemplo, primeiro, havia então, né, o monacato, né, que apresentava o celibato como a vida mais elevada, o que é inatural e contrário às escrituras. Ou seja, as escrituras elas ensinam que o celibatário, né, o celibato, ele deve ser uma opção, deve estar relacionado à vocação desse indivíduo. Não pode ser uma imposição. E se é uma opção, isso não significa dizer que quem opta pelo celibato tem uma vida mais elevada, mais pura, mais santa do que aqueles que resolveram contrair matrimônio, né? De jeito nenhum. Ambos são pecadores, ambos são falhos, ambos estão debaixo da depravação total. 2. Impôs a adoção da vida monástica a milhares de pessoas das classes nobres da época. Impôs a vida monástica. Em certos momentos, isso veio como uma imposição, quando a igreja tinha principalmente muitos poderes em relação a algumas regiões, e ela fazia isso. Então, isso é prejudicial, porque isso deve ser uma opção para que haja santidade, para que haja crescimento espiritual, devoção verdadeira, e não imposição, porque não vai ter fruto da imposição, pureza espiritual, dedicação, verdade, motivação correta. Terceiro, os lares e as famílias foram assim constituídos não pelos melhores, mas pelos de ideais inferiores, já que os melhores não participavam da família, nem da vida social, nem da vida cívica nacional. Então havia uma espécie de orgulho também, né? Nós somos melhores do que vocês porque vocês resolveram viver a vida assim, em família e dentro da sociedade. E nós que abdicamos de tudo isso, nós somos supra. Então esse gloriar-se, né? Essa vaidade era pecaminosa. Quarto, o crescimento da riqueza dos mosteiros levou à indisciplina, ao luxo, à ociosidade e até à imoralidade. Sim, muitos mosteiros que recebiam doações de terras imensas, apesar de defenderem uma vida simples, terminavam muitas vezes enriquecendo, e alguns ábades, né, líderes de certos monastérios, alguns priores, né, prior, que eram líderes também de monastério, e bispos que exerciam autoridade maior, usufruíam de certas riquezas que aquele monastério havia adquirido com as doações, né, com as heranças de alguns ricos, algumas famílias abastadas, que doavam tudo para aquele monastério, né? Então, para aquela ordem. Então, a riqueza também, ela contaminou certos monastérios, a ponto de outras ordens surgirem para tentar reformar essas ordens monásticas que estavam em declínio. Houve sim. Né? Os cistercienses, por exemplo, eles nascem também com essa proposta de reforma monástica.
No início do século XVI, os mosteiros estavam tão desmoralizados no conceito do povo que foram suprimidos, e os que neles habitavam foram obrigados a trabalhar para se manterem, porque eles eram sustentados pela sociedade através das doações, das grandes doações. E aí então houve essa decadência, principalmente aí no início do século XVI, tá certo? Aqui foi um breve panorama sobre essas ordens monásticas que contribuíram muito. Inclusive, as grandes universidades, ou a universidade, ela tem origem nas ordens monásticas, né? Nos monastérios, né? As universidades vêm daí. Claro que a primeira universidade, do ponto de vista histórico, vem lá da antiguidade, né? A escola de Platão, né? Ela vai ser depois chamada como uma universidade, apelidada de universidade. Isso lá século VI, sim, século VI antes de Cristo, né? A escola filosófica de Platão, né? Mas na Europa, nesse contexto da Idade Média, nesse contexto do cristianismo, nesse desenvolvimento dos monastérios, sim, as universidades vão sim ser derivadas dessas ordens monásticas, desses monastérios. E aí também o seguinte, a partir do século XI em diante, dentro desses monastérios, nós vamos ter reflexão teológica também. Na verdade, havia muitas reflexões teológicas, muitos estudos dos clássicos. E aí nós vamos então conhecer a escolástica. Nós vamos ter um momento para falar sobre a escolástica e vamos falar sobre um pensador chamado Tomás de Aquino, que foi o grande pensador da escolástica, que nasce nesses contextos também dos monastérios. A gente vai falar um pouquinho depois, mas no próximo vídeo nós queremos tratar sobre o cisma do Oriente e do Ocidente, né? A igreja ali em Constantinopla e a igreja de Roma, a separação definitiva desses dois ramos do cristianismo histórico, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço.